Boa tarde a todos, estamos aqui de volta, deu um probleminha técnico, mas nós retornamos. Seja bem-vinda, Adriana, seja bem-vinda, Paula. A nossa palestrante não estava conseguindo entrar, então a gente já viu aqui, estamos aguardando. Vou recomeçar, sejam todos bem-vindos ao Ponto de Encontro, live com palestrantes de 15 em 15 dias, estamos aqui recebendo com muito carinho a todos vocês. Vamos compartilhando aqui essa live, porque o tema hoje é muito interessante, é sobre o mercado de celebrante social de casamento e mestre de cerimônias. Bem-vindo, Josiele, bem-vindo, Estandarte. Que alegria poder receber vocês, Adriano Costa. Vão compartilhando aqui essa live. A nossa convidada já está conosco aqui. Já eu vou convidá-la e eu quero que vocês estarem acompanhando nosso canal de 15 dias com live no nosso Brasil. Um tempo grande, 15 dias. Então fiquem antenados, terça-feira às 15 horas. Muito obrigada a todos vocês que já estão aqui conosco acompanhando. E a Êxito Total Produções continua produzindo cursos online, cursos presenciais para todo o Brasil. Acompanhe a nossa agenda. Quinta-feira agora estaremos em mais uma de nossas edições de curso. No finalzinho eu vou estar comentando com vocês. Mas agora eu vou convidar aqui a nossa convidada de hoje que já está presente. E você que já está aqui, vão compartilhando essa live, porque Alex, bem-vindo, porque eu tenho certeza que vai ser um tema muito importante aí para o conhecimento de vocês. Estou aguardando aqui a nossa convidada. Olá! Muito legal, agora sim. Eu tô aqui agora deu certo, estava preocupada já. Boa tarde, Rosângela, boa tarde a todos. Maravilha, bem-vinda, Rosângela Della Bruna, palestrante, celebrante, mestre de cerimônia, e tem outras funções aí também, mas hoje nós vamos nos ater aqui a celebrante social de casamento e mestre de cerimônias. Eu quero agradecer pela sua presença, a todos que já estão aqui conosco, vão compartilhando esta live para o máximo de profissionais. Eu quero que vocês participem bastante. Deixa eu fixar esse comentário aqui novamente, que não fixou, que aí o pessoal fica sabendo aqui, conforme você estiver falando, do que trata a nossa live. Eu não estou enxergando muito bem quem está entrando, mas eu vou acompanhar aqui também, gente, pelo computador, que aí eu vou acompanhando. Rosânia, só um momento. Enquanto isso, Rosânia, vamos introduzir aqui. Eu queria que você se apresentasse aí para todos que estão entrando. Raquel, bem-vinda. Graziele, Izzy, vão falando aqui a cidade de vocês. Temos alunos aqui nossos já presentes. Queria que você falasse um pouquinho quem é Rosângela Della Bruna no mercado de celebrante social, mestre de cerimônias. Quanto tempo você já está atuando nesse mercado? O que te fez entrar para esse mercado? Como que tem sido a sua jornada e suas experiências nesses anos? Muito bom. Obrigada, Rosângela, para começar. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Eu espero que seja uma conversa bastante produtiva, até para quem está interessado em entrar nesse mercado, que é um mercado assim que nos cativa. E um mercado também com várias possibilidades aí, é um mercado amplo de atuação. Para mim aconteceu de maneira natural. Nunca tinha imaginado, vou me tornar uma celebrante. Foi algo que, no decorrer da minha caminhada profissional, aconteceu. Então, eu comecei desde jovem com teatro, depois eu tive um programa de rádio por muito tempo, eu cheguei a trabalhar na TV por algum tempo, como repórter. Então, tudo isso foi me levando, né, essa coisa do falar, do comunicar, do transmitir, já fazia parte aí da minha história. E eu estou falando há bastante tempo atrás, né? Eu vim de Santa Catarina para São Paulo e aqui, depois de um período, eu passei a trabalhar com eventos. Então, fiz a minha formação em eventos e quando eu não estava no palco, eu estava fazendo roteiro, elaborava todo o roteiro, toda a fala, muitas vezes do mestre de cerimônias que eu contratava porque eu não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo.
Então essa é a minha experiência. E daí, para trabalhar com um evento corporativo, de estar no palco de evento corporativo, que é especificamente o que eu faço agora, né? Já há alguns anos, a gente está falando de 5, 6 anos, eu já não organizo mais eventos, eu, na verdade, trabalho somente como mestre de cerimônias e celebrante. Então, para mim, foi um caminho natural. E acredito que para quem gosta também de falar em público, que tem essa facilidade de falar em público, principalmente quando se trata de celebrante, que é de contar histórias de amor ou de se encantar com histórias de amor, é um caminho, sim, natural. E de se colocar à disposição do outro, né? De transformar um dia numa comemoração, numa celebração de fato muito especial. Então esse é um pouquinho da minha história aí para vocês terem noção do que eu faço, de como que eu cheguei aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Será um prazer responder. Nós vamos falar, para quem está entrando aqui agora, estou recebendo a celebrante e mestre de cerimônias Rosane Della Bruna, que é de São Paulo, oriunda de... Eu sou de Santa Catarina. Você veio eu sou de Santa Catarina, mas eu falo que eu tenho duas cidades, porque eu já morei muitos anos lá e a segunda metade da minha vida, por enquanto, eu estou morando aqui. Então, meu coração tem 2 estados e 2 cidades. Maravilha. E para você que está entrando, o tema da nossa live é o mercado em si de celebrante social de casamento e mestre de cerimônias. Você que tem dúvidas, curiosidades, faz as suas perguntas aqui que eu vou estar acompanhando para fazer aqui a nossa convidada. Rosane, a gente vai falar nesse primeiro bloco do mercado de celebrante, depois a gente fala sobre o mestre de cerimônias, para a gente ter essas 2 horas e aí a gente vê as perguntas aqui para você. Eu queria que você introduzisse, falando um pouquinho sobre essa função do celebrante social de casamento, qual é o papel dele dentro de uma cerimônia, qual o envolvimento dele com as demais partes do cerimonialista e outros profissionais que atuam na cerimônia, no evento em si. Fala um pouquinho aqui sobre essa funcionalidade do celebrante. Bati aqui, mas está tudo certo, né? Claro que a função principal seria o celebrar, o conduzir a celebração, mas eu entendo que é mais que isso, né? É tornar de fato um momento muito especial. É trazer um impacto para aquela história, é traduzir de maneira com que todos se envolvam, como aconteceu aquele amor, como desabrochou aquele amor. Então, tocar corações. Marcando um momento, seja para os noivos e seja também para os convidados. Isso é essencial. Por isso tem que ser bom de contar história, gostar de contar história, de fato estar interessado em como que transcorreu, que decorreu esse relacionamento do outro, para poder depois trazer isso com o jeitinho, o estilo do noivo também, mas com o jeitinho do celebrante e expor essa situação de maneira que comova, de maneira que no futuro, quando esses noivos possam rever esse vídeo, ouvir de novo essa fala, eles se sentirem tocados por tudo que os impulsionou até chegar àquele momento, né, na hora do sim. E você tocou um ponto importante, que é como que o celebrante ele atua nesse meio, já que ele não está sozinho, né, num evento. Ele está conduzindo aquela celebração, mas aquela celebração tem que ser organizada por alguém. Então eu sempre gosto de dizer para montar uma parceria, de fato montar uma boa parceria com a cerimonialista, né, com a assessora, quem vai tocar nessa celebração, se é um coral, se é uma orquestra, se será um DJ, porque todo esse roteiro tem que estar muito bem elaborado, ele tem que inclusive ter essa validação dos noivos, com relação às músicas. Eu costumo fazer um roteiro muito bem traçado, aonde qualquer profissional que pega esse roteiro, ele vai entender o que acontece em cada momento, que hora que entra cada música, e aí vai desse celebrante também, nesse contato com a assessora, mandar uma cópia desse roteiro. Essa cópia tem que chegar também na equipe que vai cuidar do som, ou se vai ser uma orquestra, enfim. Então, todos têm que estar com esse roteiro muito bem traçado, muito bem definido, porque é isso que previne os imprevistos.
Tem celebrante que chega lá simplesmente e fala, né? O meu trabalho, ele é um pouco diferenciado. Nessas reuniões que eu tenho com os noivos, eu vou conversando qual é a situação de cada um. É importante verificar se os pais são separados, se não são separados, porque inclusive eu auxilio nessa questão da entrada, do cortejo, como que a gente vai eventualmente resolver algum desconforto que possa haver ali. Tudo isso é combinado antes. Então, vai ter o nome lá da entrada, na sequência da entrada, qualquer pessoa que pegar aquele roteiro vai auxiliar, poder contribuir, porque depois eu me afasto, né? O celebrante se afasta e vai para o lugarzinho dele para conduzir a cerimônia. Terá toda a entrada, mas alguém com esse roteiro na mão não vai ter erro ali, sabe? Vai conseguir contribuir e auxiliar para que tudo saia de maneira perfeita. Maravilha. Eu queria que você que está entrando aqui agora, vão compartilhando esta live, vão chamando 5, 10, 30 colegas aí, para estar aqui nesse super bate-papo gostoso com a celebrante Rosângela Della Bruna, atuante aí em São Paulo, e ela está aqui compartilhando um pouquinho das suas histórias, um pouquinho das suas experiências. E ela começou aqui falando um pouquinho sobre a função do celebrante social. Podemos dizer que o celebrante é a alma da cerimônia? Ah, com certeza. Com certeza, porque todos nós já tivemos a oportunidade de participar de alguma celebração de casamento. E muitas vezes nós saímos lá e nós falamos, nossa, foi tão lindo, eu estou emocionada. Ou muitas vezes a gente sai daquela celebração assim, com um certo tédio, com um certo cansaço. E aí eu não estou falando só de nós, celebrantes, né, que não estamos muitas vezes ligados a alguma religião específica, muitas vezes dentro das próprias igrejas, né, pela questão da padronização, não é possível fazer uma cerimônia, uma celebração com a carinha dos noivos. E isso muitas vezes, né, faz com que essa emoção se perca um pouco. Então, sim, o celebrante é a alma desta celebração, é ele que vai emocionar, é ele que vai fazer, de repente, os noivos sorrirem, é ele que vai fazer com que os noivos reflitam, e tudo isso é muito importante, porque os convidados, eles se emocionam também, eles vivem esse momento. Esse é o nosso desafio, de envolver todos que estão lá nessa celebração. Maravilha. Então, Rosana, vamos continuar aqui. A gente tem uma pauta de perguntinhas. Eu queria que você também que está assistindo, se tiver alguma pergunta, aproveita essa oportunidade que a Rosana está aqui para responder. Nós falamos um pouquinho aqui da função do que é. Agora vamos falar do preparo de um celebrante. A partir do momento que ele é contratado pelos noivos, como é que começa esse processo de preparo, a condução da cerimônia no dia, quais as etapas? Enfim, fala aqui um pouquinho pra gente. Mara, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Vamos falando da cidade de vocês, Apolinário, Sandra, Paula Nunes, bem-vindos. Muito bem, vamos à sua resposta. A gente tem um primeiro passo que é importantíssimo, que antecede, né? Que é o envio do orçamento. E antes ainda do envio do orçamento, tem esse contato que pode ser inicialmente pelo noivo, pela noiva, normalmente pela noiva ou pela mãe de um dos dois com o celebrante. Então, esse sim é o primeiro contato. E é aí que começa já, né? Então, é nessa conversa que vai tranquilizar, que vai cativar esse outro, que vai dizer, conversei com ele ou com ela, gostei muito, verifica. E aí, depois tem um segundo momento já dessa conversa inicial, que já tem que ter se criado uma abertura de diálogo, um clima positivo ali, que já é o orçamento. Então, também ter o cuidado com esse orçamento. Um orçamento bem elaborado, sem erros, né, de digitação, erros gramaticais, porque nós vamos estar falando em público. Então, a nossa fala, ela tem que ser exercida com cuidado e também a nossa escrita, os textos. Então, eu sempre indico também um orçamento que tem, inclusive, fotos do seu trabalho, você atuando. Se você tiver algum link, você pode colocar o link também, né, neste orçamento, porque eventualmente a pessoa vai querer ouvir você falando, tá? Então tudo isso é muito importante. E é depois disso que nós vamos fechar esse negócio, né? E o importante é que a gente de fato feche esse negócio. Essa primeira conversa tem que servir para isso. Tem que servir para
abrir essa possibilidade, a pessoa sair dizendo, não, gostei, vamos ver como que vai ser essa proposta que vai vir. Então, uma proposta atrativa, bem elaborada, com fotos, onde transmita segurança para aquele que vai contratar. E depois dessa proposta, abre-se uma conversa que muitas vezes pode ser só para negociação ou pode ser para tirada de dúvidas, né? Às vezes os noivos nem estão preocupados com o preço, mas eles querem tirar algumas dúvidas. Então, por exemplo, normalmente na minha proposta, eu coloco inclusive possibilidades de rituais que nós podemos fazer durante a celebração. Minha proposta não é somente mandar o preço, não, tem uma série de esclarecimentos ali para que eles se sintam seguros. Outro dia, fechando uma proposta, quando eu mandei, eles me disseram, nossa, eu nunca tinha ouvido falar na possibilidade desse ritual, que é o Cápsula do Tempo, né? Aquele com a garrafa do vinho e as cartinhas, e é um ritual lindo, emocionante, que eles vão aproveitar depois de alguns anos, inclusive. Então, isso abre depois, na hora da conversa, uma possibilidade ali de a gente, de fato, fechar esse negócio. Fechou, aí é do modus operandi de cada um. Então, todas as perguntas serão feitas. Como será essa expectativa de cerimônia, né? Eles querem que tenha algum cunho religioso ou não? Qual é o estilo dos noivos? Muitas vezes os noivos querem fazer uma cerimônia baseada num filme que marcou a história deles, com personagens, inclusive. E aí nós temos que nos autorizar a, mesmo estando assim baseados num filme que pode ser uma ficção, mas trazer a seriedade, a imponência, a ética para aquele momento. Então é muito bonito quando a gente consegue conciliar este sonho dos noivos com o nosso trabalho. É sempre um desafio, porque cada cliente é diferente, mas isso é o que torna tudo mais interessante e cativante. Posso assegurar isso para vocês. Perfeito. Então, tem esse contato com os noivos através das reuniões, até para saber realmente o que vai no coração dos noivos, o que eles desejam, o que eles sonham para essa cerimônia. E a partir disso, na parte técnica, como o celebrante ele começa a tomar que passos? Eu sei que tem construção de roteiro, qual o preparo interno assim, que ele faz para chegar até o dia da cerimônia? Porque não é assim, né? Fui contratado, escrevi um texto, não. Deve ter alguma rotina de preparo aí, não é isso? Tem uma parte que é meio padronizada, que é a questão do cortejo, que só vai ter uma diferenciação aí, dependendo dos sonhos desse noivo, né? A gente já trabalhou com um casal, por exemplo, que queria que a cadela deles, né, entrasse com as alianças. Então, nesse caso, eu auxilio com tudo que é possível também para dizer, olha, como que a gente pode fazer para que isso funcione da melhor maneira no dia. Então, prós e contras. Mas isso, de qualquer forma, segue um roteirinho padrão. Então, as entradas, aí a gente vai verificar especificamente, para aquele casal, quais são as questões das entradas. Os pais separaram, eles casaram de novo. Então, esses são detalhes que são muito personalizados, mas vão seguir ali um roteirinho padrão. Então, a questão dos votos, os noivos vão querer fazer os votos, muitas vezes eles não querem. Então, esses são os detalhes. Aí, definindo esses detalhes de cumprimentos, se tem alguma homenagem que eles querem fazer, quem vai entrar com as alianças, se serão crianças, às vezes vai fazer uma homenagem para os avós, também podem ser os avós. Enfim, o que é esse sonho? Colocar este sonho num roteiro e aí depois tem a fala específica do palestrante. Essa é uma que não é padronizada. Ela será uma fala personalizada para cada casal, porque cada casal tem uma história. Então, como eu costumo fazer? Eu tenho um questionário específico em que eu encaminho e depois eu cruzo as informações, tanto da noiva quanto do noivo. E em cima de todas as informações que eu peguei antes, se eles querem alguma passagem evangélica ou não, se a gente vai estar baseado num filme ou não, eu vou fazer a harmonização dessa história com esse contexto, com essa expectativa que eles têm. E aí, Rosângela, é muito assim, de deixar a nossa inspiração falar. Sabe, nesses contatos que nós estamos com os noivos, é muito comum também eu fazer uma visita técnica,
no lugar com os noivos, né, para a gente explorar as possibilidades dos locais, as possibilidades de entrada, aonde que os padrinhos vão ficar, se essa entrada dos padrinhos, eles vão fazer alguma mescla com algum, de repente, algum cerimonial que é de um outro país, alguma coisa assim. Então a gente explora as possibilidades do local. Mas cada momento de contato com esses noivos é uma oportunidade única de conhecer um pouquinho mais deles, do estilo deles, como cada um se trata, e para trazer isso depois para a nossa fala. Então, a nossa fala jamais será padronizada, porque ela vai ser escrita, ela vai ser pensada, essa estrutura do nosso texto, da nossa fala, vai estar relacionado com o estilo do casal, com a expectativa do casal e com a história do casal. Consegui responder? Ótimo, maravilha. Gente, pessoal que está entrando aqui, bem-vindo. Estou com a Rosânia Della Bruna, celebrante, mestre de cerimônia, compartilhando aqui um pouquinho do seu conhecimento, da sua vivência de mercado. Eu queria que você participasse compartilhando essa live. Você que está aqui assistindo, vão compartilhando, porque é uma live muito, muito importante aí para o nosso desenvolvimento do mercado, né? Tanto como cerimonialista, nas relações interpessoais aí com outros profissionais, né? Quanto a você mesmo, que é um celebrante, que já atuou como mestre de cerimônia, é sempre bom um acréscimo de informações. Então, vão compartilhando aqui essa live, porque eu tenho certeza que vai servir para muita gente aí. Pessoal, Rosânia, vamos para a próxima perguntinha aqui. Existem vários tipos de cerimônia. E o celebrante, ele tem que estar apto, ele atua em qualquer uma dessas cerimônias. O celebrante, ele faz cerimônia de cunho religioso, cerimônia ecumênica. Fala um pouquinho aqui dessas diferenciações, como que acontece, tem muita diferença entre uma cerimônia ou outra, ou tem um padrão para todas as cerimônias, e aí faz alguns acréscimos, ou enfim. Acrescenta aqui para a gente um pouquinho sobre essa parte. Eu acho que assim, que a grande beleza de sermos celebrantes fora de um contexto fechado religioso, e não estou menosprezando não, né, porque sou uma pessoa que acredita, mas nós temos a possibilidade de moldar a celebração, a cerimônia, segundo a expectativa dos noivos. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial, que é essa flexibilidade que nós temos, tá? Então esse é um primeiro ponto que é importantíssimo. E aí é sempre verificar qual é a expectativa. Eles têm religião? Eles não têm religião? Porque nós podemos celebrar, independente de os noivos dizerem não, nós não temos nenhuma crença. E muitas vezes nós somos chamados por isso, né? Eles não querem casar dentro de uma igreja, de um templo, porque eles não partilham daquela crença. Mas ainda assim acreditam na união, acreditam numa vida dois, acreditam no amor, isso é o que mais importa, né? Então, sempre tem essa pergunta que nós vamos fazer. Como que você quer a sua celebração? Como você quer que esse momento seja conduzido? Então, eles vão falar, eu não quero não que tenha nenhuma passagem evangélica, mas... E aí eu pergunto, então você quer que eu aborde o quê? O relacionamento a dois, o amor. Muitas vezes eles trazem, por exemplo, alguma passagem de algum filósofo, e de repente a gente pode desenvolver em cima daquela ideia que eles têm, né? Então tudo isso pode ser moldado. Agora sim, nós podemos, mesmo que nós não sejamos ministros ou ministras, né, de alguma religião, que é o caso de quem pode celebrar com um efeito civil, conforme diz a lei, tem uma lei, né, que é a lei 6.015, e nós temos um artigo, que é o artigo 71, que vai abordar isso. Então, mesmo assim, nós vamos poder fazer o quê? Nós vamos poder transformar essa celebração para suprir essa expectativa, para deixar esse momento de fato muito especial. Então, nós podemos abordar a questão religiosa nas celebrações ou não. Tá? Então, isso é uma escolha que é do casal. Nós vamos nos adequar e vamos fazer a entrega, mesmo que a gente acredite, mas nós não precisamos impor a nossa crença a ninguém. Tá? Você falou dos noivos, a participação. Como que é a participação dos noivos? Eles participam mesmo
da elaboração dos votos, em sua grande maioria, ou não, isso é peculiar do celebrante? Eu sempre abro para os noivos decidirem, viu, Rosângela? Eu pergunto, eu acho muito bonito quando eles trocam aquelas palavras de amor ali naquele momento que é tão importante. Eu acho muito bonito, mas eu não é uma obrigação, porque para algumas pessoas é um momento emocionalmente assim que exige muito. Então eu tenho várias noivas que disseram, eu adoraria, mas eu não vou conseguir, ou eu vou chorar muito. E eu digo, olha, chorar faz parte, né? Se emocionar faz parte, ficar com a voz embargada faz parte. Mas algumas pessoas, assim, não querem. E alguns já optam. E muitas vezes eles também dizem, nossa, mas eu não sei como fazer. E aí eu dou essa orientação. Então, nesse meu pacote, que é algo que penso que não custa fazer, né? Até porque a gente tem todo esse traquejo e consegue orientá-los nessa fala. Então, muitas vezes eles escrevem inicialmente e aí eu contribuo com os ajustes, contribuo com as ideias, para que cada um, né, no momento, possa fazer os seus votos. Mas também, quando é uma definição deles, isso já está claro, eles não querem, não tem problema algum. Eu estou lá para isso. E aí eu vou suprir, né, este momento. É o meu papel, ou o nosso papel. Oh, maravilha. Estou vendo aqui que está entrando mais gente. Leandro, bem-vindo. Paula, bem-vinda. Karine Eventos. Gabriele, bem-vinda. Fernanda Jaque. Vamos compartilhando aqui essa live. Apertando aqui o aviãozinho. Vamos continuar aqui. Estamos falando primeiramente nesse bloco sobre celebrante social de casamento. Depois a gente entra aí com cerimônias. Me fala um pouquinho aí dessa celebração aí dos votos, enfim, da cerimônia, de um efeito religioso ou efeito civil. Tem diferenças ou não? Desculpa, o final falhou para mim. Você perguntou a respeito da cerimônia religiosa com ou sem efeito civil. Não, e o que mais? Efeito civil, né? Tá. Muito bem, vamos lá. É possível os noivos decidirem fazer pelas as duas opções, né? Eu gostaria de fazer a minha cerimônia religiosa com efeito civil. E assim, muitos nem perguntam, tá? Então, vou falar da minha experiência. Muitos nem perguntam. Muitos não têm esse interesse, mas é um diferencial. Só que existe uma pequena dúvida, muitas vezes os noivos acreditam que quando eles contratam um celebrante para uma celebração com efeito civil, eles não vão ter que fazer nada no cartório. E não é bem assim, tá? Porque assim, será necessário ir ao cartório com o testemunho, tem todo um trâmite que vai ter que acontecer de qualquer forma. Só que aí não será necessário o casamento lá, a assinatura vai ficar para o momento da celebração. Isso envolve, como eu falei, um padre, um ministro, uma autoridade religiosa, e isso está em lei, conforme eu já comentei aqui, sendo que existe um requerimento que será expedido, inclusive, né, por essa religião. Vamos lembrar que o nosso Estado é laico, então a gente está falando de qualquer religião, mas terá que ser emitido em papel timbrado, tudo documentado, e depois esse celebrante, então, de posse desse papel, vai ter que colher essas assinaturas lá no dia da celebração, tá? Essa é a diferença. Aí o que é importante para nós, que estamos interessados nesse mercado de celebrantes? Se você for um ministro religioso, um padre, um pastor, você terá essa autorização da sua paróquia, do seu templo, para fazer esta cerimônia com o efeito civil, tá? Rosânia, mas eu não tenho essa autorização. Garanto para você que não é um impedimento para, por exemplo, trabalhar com as celebrações, caso você queira, porque a maioria não solicita, ok? E você pode deixar claro também na sua proposta que você é um celebrante que não trabalha com o efeito civil, ok?
Ah, vou perder cliente. Sim, talvez você perca um ou outro cliente, mas eu garanto para vocês que o mercado é enorme. É enorme, muitas pessoas não se interessam. Às vezes vão lá depois no cartório, porque tem que fazer esse trâmite todo mesmo, e aí assina lá no cartório. Então não é um grande impedimento para quem está interessado na área. Maravilha, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui nas minhas perguntinhas. Deixa eu ver aqui. Vamos falar de uma coisa bem interessante assim, sobre a vestimenta do celebrante. O que você pode falar um pouquinho sobre essa parte? Eu sei que você já tem aí no mercado também um pouquinho dessa pegada de estilo, né? De marca pessoal, enfim. Mas como é que é a vestimenta do celebrante? Tem algum padrão ou não? Eu acho que é uma pergunta importantíssima essa, que nós temos que tomar o maior cuidado, porque vamos imaginar que nós estamos no foco, em destaque naquela cerimônia. Rosânia, como em destaque, né? Destaque está o noivo e a noiva. Gente, nós estamos logo depois ali do aparador, então na maioria das fotos nós estaremos lá. Então a escolha desse traje é importantíssimo, imprescindível para a gente não destoar daquele contexto, daquela situação. Então, o que eu sempre digo é cuidado com estampas. Ai, Rosânia, não pode estampa? Pode, mas tem que ser uma coisa tranquila. Primeiro ponto é verificar aonde será esse casamento. Como é esse espaço? Que cor tem esse espaço? Na praia, no campo, né? Sim, exatamente. Praia, campo, tem muita madeira, tem muito verde, né? Então, tudo isso é importantíssimo. Porque dependendo do local, dependendo dessa decoração, às vezes a gente consegue até ir com algumas cores que são mais inusitadas, mas que vai ficar, de repente, interessante. Eu sou leiga nessa parte de vestimento. Caso uma cerimônia, que é numa praia, no campo, o celebrante pode estar despojado com uma roupa que não é social, enfim. Não sei se eu estou falando uma pergunta. Não, é importantíssima essa pergunta. E então, muitas vezes, tanto o celebrante como a celebrante, dependendo do estilo desse casamento, ele pode ir, deve ir, sim, de maneira bastante despojada, porque os noivos têm essa pegada. Aí tá numa praia, o noivo está com uma camisa branca de linho, sem gravata, sem nada, e aí, de repente, a não ser que os noivos peçam, sabe? Olha como tem uma conversa, uma construção que é importante, um contato que é importante com esse cliente, né? E olha o que aconteceu comigo uma vez, por exemplo, porque qual é a cor que nos é vedada? A cor que nos é vedada é o branco, né? Por conta de que é a cor do vestido da noiva. Mas e se eu falar para você, por exemplo, que eu já celebrei um casamento toda de branco, a pedido dos noivos, porque todos foram de branco. Então, é uma conversa, é uma construção. Nós queremos todos de branco, inclusive a celebrante. Tá? Era algo que eu jamais imaginei que fosse acontecer comigo, mas pode. São os detalhes e o sonho de cada um que é importante a gente estar atento. Tá? Então, de maneira geral, para responder de forma sucinta, cuidado com estampas muito fortes, né? Porque naquela foto, de repente, vai destacar muito o celebrante. E nós sabemos que ali os protagonistas são os noivos. Então, tomar cuidado. Se não conhece o local, pergunta. Fala com a assessora, pergunta como que vai ser essa decoração, tá? Então, sempre discreto, bonito, arrumado, né? Arrumada, mas sempre com discrição. Tá? Algumas cores, algumas estampas, assim, nos colocam no risco de aparecer demais. É diferente quando, às vezes, é um amigo que está falando, uma amiga que está falando, mas nós, enquanto celebrantes profissionais, nós temos que estar atentos a esses detalhes. Maravilha. Gente, como a hora passa rápido, vai dar... Já são praticamente 10 para as 4, falta muito pouquinho. Uau! Pra gente... Mas a gente acha que a gente ainda tem até umas 4h05, 4h10. Bem, vamos continuar aqui. Vamos entrar no mestre cerimônia, porque aí sobrar tempo no final, a gente faz uma pergunta em junção da outra, enfim.
das duas funções. Vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado de mestres de cerimônias. Me fale um pouquinho aqui, compartilhe. Tem uma pergunta aqui da Vera Nobre. Vestimenta pode ter decote? Oi, Vera, que pergunta ótima, obrigada por participar. Depende desse decote, né? E depende muito também ali do tamanho do seio. É algo que a gente tem que tocar, porque às vezes é muito volumoso e sobressai bastante. Mas assim, não significa que um colo não possa aparecer, não significa. Mas depende muito de como a gente coloca e como a roupa fica, tá? Não é que não possa decote, a gente tem que verificar que decote é esse. Tem que ser de manga? Não obrigatoriamente, não, Vera, não. Eu, por exemplo, sou muito friorenta. Se é um lugar fechado, normalmente eu vou estar com uma manga, porque sempre tem ar-condicionado e eu passo frio, então eu tomo este cuidado. Ou eu vou com um blazerzinho, tá? Vou com um blazerzinho e lá na hora eu vejo. Eu costumo usar sempre uma manguinha, mesmo que seja assim mais discretinha ou mais curtinha. Mas não é obrigatório. Agora, tem que estar bonito, né? Tem que estar combinando, a roupa tem que cair bem na gente para compor. Agora, não existe assim uma regra específica. Depende muito também dessa pegada dos noivos, tá? É claro que tomar cuidado com alcinha, decote, tudo isso junto fica um pouco over, tá? Então, esses são os cuidados básicos que a gente tem que ter. Maravilha! Então, vamos aqui entrar agora no mercado de mestres de cerimônias. Você falou um pouquinho para a gente de como é a atuação do celebrante. Compartilhe aqui um pouquinho agora sobre a atuação do mestre de cerimônias. Qual é a sua função em si? Para quem está querendo entrar nesse ramo, como é que deve aí dar os primeiros passos? Qual a diferença para o cerimonialista? Muita gente tem essa dúvida, né? Eu acho que deixa eu ver, acho que a Fera fez um comentário. Já vi uma que era decote, bem decotado. Às vezes, Vera, por isso que eu comento, às vezes não é nem o celebrante profissional, às vezes os noivos chamam alguém da família, que já é um convidado do casamento, alguma coisa assim, tá? Mas decotado, muito decotado, não. Vamos fugir disso, tá? Vamos falar de mestre de cerimônias, que na verdade, quando eu comecei como mestre de cerimônias. E depois eu fui migrando, então, para celebrações de casamento e os cerimoniais de 15 anos, que eu amo, são fantásticos também os cerimoniais de 15 anos. Tem uma outra pegada, né? Mas no caso do mestre de cerimônias, é aquele profissional que vai conduzir, seja o congresso, seja o seminário, seja o workshop e assim por diante. Aqui é interessante a gente colocar, tem uma questão, esta ocupação, essa atividade de mestre de cerimônia não é regulamentada, né? Ela consta lá na CBO, que é aquela classificação brasileira de ocupações, ela consta, está lá, ela existe, mas ela não é regulamentada. Então, isso é importante comentar, porque se nós tivermos já uma boa comunicação em público, uma comunicação assertiva, uma facilidade para construir roteiros, por exemplo, é uma atividade que está aí para que nós possamos exercê-la. Tem, inclusive, um detalhe, tá? Tem muitos mestres de cerimônias que não constroem seu próprio roteiro. É a própria empresa que redige e diz, tá aqui o que você vai falar, tá? Eu, particularmente, como já fiz isso por muitos anos, continuo fazendo, eu coloco sempre na minha proposta que eu faço o roteiro e depois o cliente aprova, claro, né? Ele vai ler, vai verificar e ele vai aprovar ou a gente vai fazer os ajustes, que é normal também em termos dos ajustes, tá? Mas, assim, é um profissional também em alta, porque traz uma seriedade para o evento, sabe? Uma autoridade, um profissionalismo para o evento. Então, não importa o tamanho do evento. Quando tem um mestre de cerimônias lá, com uma boa postura, com uma boa fala, uma boa dicção, fazendo, né, o desenrolar desse conteúdo, fazendo as chamadas, anunciando os palestrantes, o evento fica muito mais agradável, ele fica muito mais bonito. É um mercado também, agora, principalmente de mestre de cerimônias,
que tanto no presencial como no online a gente tem aí uma possibilidade de entrar no mercado. Maravilha. E me fale um pouquinho aqui sobre o que deve ser observado na hora da contratação de um mestre de cerimônias. O que levar em consideração, o que ser observado nesse profissional. Fala também um pouquinho sobre as características, né, que esse profissional deve ter. Você diz assim, para a empresa que vai contratar, o que ela deve levar em consideração? Ou nós, enquanto mestre de cerimônias, o que nós temos que observar em nós e que é uma expectativa do mercado da empresa? Empresa, né, que procura um profissional como mestre de cerimônias, o que ele quer encontrar nesse profissional? O que ele busca? Bom, responsabilidade sempre e assim, desenvoltura sempre também, tá? E aí a gente vai abrir um leque, porque olha que interessante que é essa profissão. Dependendo do evento, vai se buscar um perfil para aquele evento específico. Então, mesmo uma empresa que organiza vários eventos, ela pode procurar uma pessoa mais madura para um determinado momento, de repente um jovem para um outro momento, depende muito do evento e para qual público se destina esse evento. Então, o mestre de cerimônias, ele é um profissional que, assim, independe do estilo. Olha, eu sou todo tatuado. Tem eventos que tem essa expectativa de ter alguém lá com um cabelo bem diferenciado, um corte ou uma cor diferenciada, um estilo diferenciado, que vai combinar com aquele evento. Tem outros eventos que são eventos que vão procurar mais pela imagem de um mestre de cerimônias, que traduza já um pouco de tradicionalismo, por exemplo. Olha que interessante, porque a gente pode, independente aí do nosso estilo, nos posicionar em algum desses nichos que existem. Então, particularmente o que se busca é essa desenvoltura, é essa presença de palco. E aí depois o estilo vai depender da proposta do evento também. Certo, maravilha. Quem está aqui, gente, sejam bem-vindos. É o Assessoria Real e Cerimonial, Ruth Rodrigues. Vão compartilhando aqui essa live, que está muito legal aqui, essa interação aqui, da gente ampliar um pouquinho os nossos conhecimentos. Deixa eu ver aqui, mais alguma perguntinha. Jefferson entrou agora, bem-vindo. Me fala um pouquinho aí nessa sua atuação de mestre de cerimônias, alguma experiência legal de compartilhar aqui, algum imprevisto que possa ter acontecido, ou você ainda não viveu nada muito assim, tão assim, surreal. Surreal eu não diria, mas os imprevistos, eles estão lá, eles sempre estão lá, porque, veja bem, quando a gente está falando de um evento, e a maioria aqui deve estar ligada de alguma maneira à área de evento, a gente sabe que o evento é algo vivo, né? A gente organiza e depois ele vai acontecendo, e o que a gente vai cuidando é para que ele não saia muito dos trilhos, e nós estamos ali o tempo todo para fazer os ajustes necessários. E o mestre de cerimônias, ele tem que ter esse traquejo. Eu, como vim também de muitos anos, né, de organização de eventos, vislumbrar assim, de maneira macro tudo isso é bastante fácil para mim. Mas já passei por situações de cair toda a energia, sabe? Deu problema na energia e problema no gerador. Aí caiu tudo, cai telão, cai tudo. Aí quando sobe a energia, de repente sobe de um lado só e o restante está no escuro. E ali a gente vai conduzindo. Já passei pela situação de quando nós estamos num evento que é um evento maior, um congresso, alguma coisa assim, com muitas pessoas, normalmente a gente tem uma assistente de palco que o próprio evento, né, coloca ali para nos auxiliar, porque a gente não vai poder sair correndo atrás aqui e ali para saber quem chegou, quem não chegou, né? O nosso papel ali é conduzir a cerimônia.
Então, eu, inclusive, sempre pergunto quem é a pessoa que vai validar se os palestrantes chegaram e coisa e tal. E aí a gente já tinha validado a próxima rodada, eram vários palestrantes no palco, já tínhamos validado tudo isso, e aí eu vou chamar a palestrante e ela não aparece, né? Porque normalmente, quando eu monto o roteiro, eu ponho, inclusive, assim, trilha branca, aquelas musiquinhas de entrada, eu vou posicionando todo o pessoal da técnica para que tudo isso aconteça, mas o cliente sempre valida, mas eu sugiro que está na tela, se tem uma logo na tela, se não tem, eu sugiro o que dá para a gente trabalhar ali naquele momento. E aí nós anunciamos e ficamos sempre, né, naquela expectativa. Normalmente eles ficam ali na frente e ninguém levanta, né? A musiquinha está rodando, e aí eu chamei de novo, quer dizer, aí depois fomos descobrir que a palestrante estava bem tranquila, achando que iria demorar ainda, e tinha ido para o toalete, quer dizer, eu não estava nem ouvindo que estava sendo chamada, mas com calma, eu falei, olha, vamos para o próximo palestrante então, e depois eu vou chamar de novo, aí com jeitinho a gente fala, chama o outro, enquanto o outro sobe, a menina vem e diz, não, ela não está aqui, ela sumiu, e aí eu fui chamando, porque acho que tinha uns 5, 6 palestrantes que iam participar, e aí depois ela valida que ela chegou, e aí você volta normalmente e fala, e agora sim, então vamos chamar a palestrante e tal. E aí tudo isso assim, com calma, com serenidade, essas coisas acontecem e a gente tem que dar o nosso máximo ali para que esse detalhezinho não se transforme em algo muito grande. Agora, o mais inusitado, viu, Rosângela, que eu vivi, foi, na verdade, no cerimonial de 15 anos. E nesse cerimonial de 15 anos, sempre quando os avós vão ficar lá na frente junto com os pais, eu pergunto a idade, pergunto se eles precisam de cadeira. Quer que eu coloque já a cadeira lá? E eles falaram que não, porque de fato essa senhorinha assim, ela tinha muita disposição. Não, ela não vai sentar, ela vai ficar de pé conosco. Ok. E no meio do cerimonial, a avózinha da debutante desmaia, quer dizer, tem que parar o cerimonial, todo mundo viu ela desmaiando, e a família aí entrou em desespero. Então esse foi, assim, a situação mais, eu acho que inusitada que eu passei, aí acalmei todos, né, enquanto eu chamei a equipe, fui direcionar, até isso eu fiz, e aí acalmei todos, falei, nós vamos parar o cerimonial por alguns minutos, mas a gente volta, e coisa e tal, enfim, aí depois aquele trâmite, né, e voltamos, inclusive com ela, viu, ela voltou, passou bem, não quis, chamamos a ambulância, ela não quis, voltou e finalizamos o cerimonial. Então é muito, eu acho que o jogo de cintura e muito estar presente, o estar ali, sabe? E pensar em possibilidades para fazer com que esses imprevistos não tomem uma proporção maior do que realmente eles têm. Esse eu acho que é a grande sacada, é o nosso jogo de cintura. Perfeito. Gente, nós estamos caminhando aqui para o nosso final, a hora passa muito rápida. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para todo mundo, Rosânia, de fechamento final aqui. Alguma coisa que você queira acrescentar sobre esse mercado de celebrantes, mestre de cerimônia, para quem está querendo ingressar. Motiva aí essa galera toda que está assistindo a gente. Porque tá chegando novidade aí, tá, gente? Pela Êxito Total. Acompanha nossas redes sociais. Você que quer se tornar um celebrante, um mestre de cerimônia, fica atento aí nos próximos dias que vem novidade aí. Deixa essa mensagem final para todos, Rosânia. O que eu gostaria de dizer é que você pode ter o seu próprio negócio, estar à frente do seu próprio negócio através da sua voz. Você pode colocar a sua voz a serviço das pessoas para transformar momentos de fato em ocasiões especiais. Então, trabalhar com a sua disponibilidade de agenda, fazer o seu próprio cachê e poder se organizar aí, né? Pensando que o céu é o limite. Você pode atuar tanto com empresas, que você pode atuar tanto como celebrante de casamento, que você pode inclusive atuar como com cerimoniais de 15 anos. Eu digo que se a ideia te atrai, posso te falar assim, por experiência própria, que esse mercado é rico, a experiência é intensa e de fato traz assim uma imensa satisfação para quem consegue desenvolver tudo isso. Então,
Não existe motivos para que o mercado não te aceite, tá? O que existe é preparo, o que existe é você saber a demanda de cada um desses eventos, pegar essas técnicas e colocar tudo isso em prática para auxiliar pessoas e ter seu próprio negócio e empreender com a sua voz. Maravilha, eu quero agradecer você que esteve aqui conosco, a Vera falando aqui carinhosamente, Rosângela e Rosane, uma live super produtiva, Raquel MN Daltro, é um mundo apaixonante, verdade, Adriana Pires, também da Bahia, contribuindo aqui, obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, estaremos aí com novidades, com esse total, em breve, nesse mercado celebrante, social de casamento e mais cerimônia, acompanhe aqui todos os dias, a qualquer momento aí, vamos estar lançando aí novidades. E muito obrigada, Rosânia, parabéns pelo seu profissionalismo. Você que está assistindo essa live, que vai assistir depois, siga aqui o Instagram da Rosânia. Qual é o Instagram, Rosânia, de Celebrante? Rosânia Celebrante, lembrando que esse Instagram é novo, porque eu tenho um outro, mas esse estou construindo agora, tem poucos seguidores, inclusive conto aí com vocês lá, tá bom? Muito obrigada a vocês todos pela participação aqui, obrigada, Rosângela. Obrigada, Diana, pelo carinho, obrigada também, Rosânia, sempre um prazer. Rosânia esteve conosco no Congresso Empreenda.com Brasil em abril deste ano, um congresso de empreendedorismo, deu uma grande contribuição e agora ela está aqui trazendo novidades aí no mercado de celebrantes e mestre cerimônia. Eu quero convidar vocês a seguirem o Instagram dela também, tá bom? Um beijo a todos, até o nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, um ponto de encontro. Obrigada, Rosânia. Obrigada, profissionais de eventos aqui de todo o Brasil. Um grande abraço a todos e até lá. Até o nosso próximo encontro. Você que esteve aqui conosco, muito obrigada mais uma vez. Quero deixar aqui um convite super especial. Na próxima quinta-feira agora, hoje é 16 de setembro, estaremos com a palestrante Rita de Cássia Niemann no curso de assessoria cerimonial de casamento. Então, hoje a gente está fazendo um plantão final. Você que quer participar, esteja conosco. E 22 e 23 de setembro estaremos no curso Mercado de Luxo com Jaé de Barretos, curso online também. E dia 29 estaremos em São Paulo, na Avenida Paulista, presencialmente. Vem, Verinha, vem de Fortaleza para São Paulo. Vamos estar juntos presencialmente. No curso Festa de 15 anos, teórico e prático, dá tempo de você se inscrever, turma confirmada. E é isso, meu muito obrigada a todos. Vai ter curso de celebrante, vai ter curso de mestre cerimônia. Se preparem para os próximos dias aí, novos lançamentos aqui na Êxito Total, tá bom? Muito obrigada a todos. Até o nosso próximo ponto de encontro.